Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Sala de Imprensa, o programa que entrevista quem é notícia. Na edição de hoje, nós convidamos aqui para os estúdios do SBT em Brasília, Gilberto Valler, presidente do INSS. Procurador federal de carreira, ele tem graduação em Ciências Sociais e Jurídicas, pós-graduação em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Entrou no INSS em 1998 como procurador-geral do Instituto. Depois assumiu a Corregedoria Geral. Já teve passagens também pela Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União. Agora, na sua carreira, está de volta ao INSS, mas ao comando da instituição em um momento de muita crise, críticas e dúvidas sobre a legitimidade e a segurança jurídica dos procedimentos que ocorrem lá dentro. Eu quero agradecer também na participação aqui na edição de hoje às nossas jornalistas que acompanham junto comigo as perguntas e respostas da edição do nosso Sala de Imprensa. Aqui comigo, Ariane Bittencourt, repórter de política, também Vitória Abel, analista de política do SBT News. Gilberto Valler, obrigada, viu? Há um tempão a gente tenta lhe receber aqui nos estúdios do SBT em Brasília. Eu sei que a pauta está carregada, tanto do seu lado no INSS, quanto para nós aqui em outros assuntos relacionados à política, justiça, mas falar de INSS é praticamente uma prestação de serviço, né? A gente está falando de um país que tem uma dívida previdenciária muito grande, isso mostra que a população está envelhecendo, mais pessoas estão procurando aposentadoria, pensão, ou seja, a Seguridade Social, então a sua função é das mais importantes. Mas o senhor chega ao INSS nessa função de presidente do Instituto em meio a muitas investigações, acusações que ganharam proporções inimagináveis. Levaram à demissão de ministro, prisão do número 2 da pasta, investigação sobre um lobista atuando careca do INSS dentro do seu instituto e ainda até citação ao nome de um dos filhos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fábio Lula da Silva. Bom, com esse tempero todo, né? De que forma o senhor tem encarado já estes quase um ano de gestão à frente do INSS? Bom, olá, Basília, Ariane, Vitória, telespectadores do SBT. É um prazer enorme estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre INSS, sobre o que está ocorrendo no INSS nesses 8 meses que eu estou à frente da presidência do INSS. A gente chega dentro do INSS logo após a Operação Sem Desconto. A Operação Sem Desconto foi dia 23 de abril. Dia 30 de abril, uma semana depois, eu fui nomeado como presidente do INSS. Uma noite de 30 de abril, véspera do feriado de 1º de maio. E nessa ida para o INSS, quando fui convidado e chamado pelo próprio presidente da República, ele deu uma incumbência. Ele falou o seguinte: passe o INSS a limpo. Veja tudo que está sendo descontado do INSS e faça o nosso aposentado e pensionista ter segurança no INSS. E é isso que a gente vem fazendo 8 meses. Doa a quem doer. Mudanças de procedimento, passar a limpo, ver o que está errado para poder trazer um INSS mais seguro e que dê, na verdade, confiança para 90 milhões de brasileiros que pagam a sua previdência mensalmente. Para 41 milhões de brasileiros que recebem um benefício previdenciário mensalmente. E ali é sua fonte de custeio maior, dele e da sua família. Quando o caso veio à tona, a fraude estimada era de 6,3 bilhões de reais, envolvendo estes operadores, lobistas. Depois vieram nomes de políticos, pessoas ligadas aos políticos, né? Que, claro, tudo está em fase de investigação, mas especialmente funcionários do INSS. O senhor mesmo está ocupando uma cadeira, né? Que há pouco tempo era de uma pessoa, Alessandro Stefanuto, que hoje está preso em função das investigações. Então, isso acho que reforça, né, o tamanho do desafio, da responsabilidade, porque várias perguntas estão sendo feitas sobre e contra o INSS e o senhor tem que dar as respostas. 6,3 bilhões de reais fraudados, desviados destes aposentados e pensionistas. Quanto disso já foi devolvido para a população?
Bom, Basília, é importante a gente salientar para o nosso telespectador que esse valor, na verdade, sempre foi superestimado. Como que chegou-se a 6,3, chegaram a falar até em 9 bilhões de reais de prejuízo. Teve um parlamentar que, inclusive, falou que era 90 bilhões de reais o valor total do prejuízo. Na época da operação sem desconto, que foi feito via Controladoria Geral da União e Polícia Federal, o que eles fizeram? Eles pegaram 14 instituições, 14 associações que tinham desconto indevido. Eles calcularam o valor devido como se fosse no teto do desconto associativo. As associações faziam um desconto de 20 a 70 reais mensais. Fizeram um cálculo dos 70, como se todas as instituições e todos os descontos fossem devidos de 70 reais por mês e multiplicaram chegando a 6,3 bi. Logo quando a gente chegou, a gente tinha essa informação e a gente foi estudar o que aconteceu. As grandes fraudes ou a fraude daquelas instituições que eram de fantasma, que pagavam propina, que não existia como associação, essa associação ela tinha sido criada há pouco tempo e o valor da sua contribuição era R$20 ao mês e não 70. R$20 ao mês vezes 12 meses. Você já tem um valor bem menor multiplicado por 5 do que aquele estimado de 6,3. O que a gente sempre estimou, e isso está claro na medida provisória que o governo encaminha ao Congresso Nacional abrindo um crédito suplementar para pagar os descontos associativos, a nossa estimativa é que o total da fraude em desconto associativo seja de 3,5 bi. Hoje, há um mês para acabar o processo de ressarcimento, que acaba dia 14 de fevereiro, depois de uma primeira prorrogação de 14 de novembro, que era para acabar, a gente entendeu por bem prorrogar por mais 90 dias, 14 de fevereiro. Foram pagos 2,8 bi para 4 milhões e 100 mil pessoas. É o maior acordo administrativo homologado na Justiça da história, em que a administração pública vai ao Supremo Tribunal Federal, apoiado por parceiros como o Ministério Público Federal, Defensoria Pública, OAB, verificando a necessidade de ressarcir o nosso aposentado e pensionista e propõe: eu quero pagar sem desconto, sem deságio nenhum, quero pagar tudo que é devido, corrigido integralmente administrativamente. E a gente chegou nesse valor, 4,100 milhões de pessoas, 2,8. Se a gente considerar que a gente tem mais um mês, creio que a estimativa que a gente fez esteja correta, de 3,5 bi do total da fraude. Então, para a gente ficar aqui em três grandes números, a investigação apontava para 6,3. O senhor está dizendo que, de acordo com os dados oficiais, quem se queixou, quem vai ter o seu dinheiro restituído, na verdade, seriam 3,5 bilhões de reais e até agora 2,7? 2,8 bi já foram pagos, já estão na mão dos nossos aposentados e pensionistas. Ou seja, eles já começaram o processo que a gente começou 14 de maio, menos de um mês após a operação sem desconto, 14 dias após a minha chegada. A gente abriu o processo de ressarcimento em julho, ou seja, 3 meses após a operação sem desconto, a gente começou a ressarcir os nossos aposentados e pensionistas administrativamente. 6,2 milhões de pessoas reclamaram, 4,100 já receberam. Perfeito. Ariane? Obrigada, Basília. Boa noite a você, a Vitória, ao presidente, a quem está nos acompanhando também. Presidente, desde que houve essa operação sem desconto, a primeira etapa na reta inicial ainda do ano passado, a gente viu várias pessoas entrando no alvo, justamente da Polícia Federal, das investigações. E houve, obviamente, um abalo muito grande na confiança da população na Previdência Social, no governo como um todo também, diante do que foi ali revelado. E aí houve todo esse processo de início do ressarcimento, da devolução desses valores para a população, até que em dezembro passado, mais uma etapa da Operação Sem Desconto acabou mirando, entre outras pessoas, no então número 2, do Ministério da Previdência Social, o Adroaldo Portal, que acabou sendo preso. E aí o senhor chegou a dizer até que lamentava que, mais uma vez, o INSS voltasse para as páginas policiais. O senhor acha que agora o INSS está pronto para sair das páginas policiais? E o que está sendo feito, o que pode ser feito para que as pessoas voltem a confiar na Previdência?
Bom, o sonho de todo previdenciário que trabalha no INSS e trabalha diuturnamente, muitas vezes sábado e domingo, com todas as dificuldades, atendendo gente que precisa, é que ele seja reconhecido como uma instância de transmissão de dinheiro, de garantir o benefício previdenciário assistencial daquelas pessoas que precisam. É isso o nosso sonho, é que a gente esteja em outra página de reconhecimento pela nossa atividade e importância social para o nosso país. Nós somos a maior seguradora do mundo, nós somos, na verdade, o maior transmissor de riquezas. Nós passamos 1 trilhão e 200 bi ano para aposentados e pensionistas. Na verdade, se você for verificar quanto ao orçamento, pede para os Estados Unidos, do México, do Brasil, já é o próximo. Ganhamos de qualquer estado, de qualquer outro país, de países europeus como Portugal, Espanha, nosso orçamento é muito maior. Então, é isso que seria o nosso sonho. Em todo caso, nós, como INSS, por ser gigante, sofremos realmente um abalo de pessoas de uma quadrilha que se adentrou dentro do INSS, dentro e fora, para roubar aposentados e pensionistas. Esse roubo de aposentados e pensionistas que ocorria já há algum tempo foi descoberto agora. E o que acontece? É bom a investigação, é bom prisão, é bom a gente aprofundar, porque isso demonstra que ninguém dentro do INSS pode, e do governo do Brasil, pode estar de acordo com isso que foi feito. Então, cada fase da operação dói, machuca, ter que responder de novo por fraudes. Mas a cada vez que faz, é uma forma da gente virar a página e mostrar, roubar nosso aposentado e pensionista da prisão, roubar nosso aposentado e pensionista da cadeia. E não pode ser qualquer tipo de sanção. É a população mais vulnerável que nós temos. A pessoa que recebe e que tem um desconto de R$20, muitas vezes na classe média alta, fala, pô, só R$20. R$20 para quem ganha um salário mínimo é a diferença se ele vai comer ou não aquele dia, se ele vai comprar leite ou vai comprar pão, se ele vai tomar água ou vai tomar um refrigerante. É muito diferente. E verificar que esse valor era roubado para a pessoa andar de Porsche, para a pessoa ter R$500 milhões na conta, para a pessoa comprar um apartamento que tem elevador que leva o carro para o seu apartamento, isso choca, isso dói, isso machuca a todos. E por isso, apesar de doer para a gente, de estar nas páginas policiais, é importante para saber que ninguém pode ficar impune, seja quem for, seja qual posição ocupa. É um ex-presidente do INSS que está preso, era o número 2 do Ministério da Previdência que está preso. E assim tem que ser. Quem cometeu irregularidades tem que ser preso e tem que ser punido exemplarmente, nesse caso. Lamentáveis mesmo essas cenas da Operação Sem Desconto, que continua acontecendo, né? Outras fases virão. Vitória? Bom, obrigada, presidente Basília, Ariane. O senhor disse, então, que é muito importante que as operações aconteçam, mas é possível vocês terem realmente certeza de que essas fraudes acabaram, de que o esquema foi quebrado? Porque, pelo jeito, ele estava tão intrínseco lá dentro da instituição, tanto que um novo governo entrou e esse novo governo continuou fazendo uma fraude que aparentemente começou antes. Então, se estava tão intrínseco, como que acabou? Na verdade, o que acontece? O INSS, pelo seu gigantismo, pela quantidade de valores que ele acaba lidando e público e pela sensibilidade, é muito, assim, é um chamariz para fraude. Porque alguém descobriu que o desconto associativo podia ser uma forma. 40 associações começaram a fazer desconto associativo. Verificaram que você poderia, na verdade, inserir sem autorização. Mais de 15 começaram a inserir dados. Então, e tirando o desconto do nosso aposentado e pensionista. Isso realmente é complexo. Virou uma fábrica, né? Virou uma fábrica. E quanto mais pessoas passavam, mais dinheiro precisava e mais precisava chamar gente para poder fazer aquele desconto associativo. E chama atenção quando você verifica que, na última operação, que um esquema que começa no INSS, o pessoal já começava a pensar em expandir para outros órgãos, como no caso da Caixa, que foi citado na última fase da operação, ou seja, o INSS já não dava conta de transmitir tanto dinheiro quanto esse esquema criminoso precisava para poder funcionar. E isso
é perigoso. O que a gente fez e o que a gente está fazendo para poder trazer mais segurança? Primeiro passo, que foi a determinação do presidente Lula, verificar tudo que está sendo descontado no contra-cheque do nosso aposentado pensionista e passar um pente fino sobre isso. A gente começou com o desconto associativo. O desconto associativo a gente suspendeu, a gente devolveu, abriu processo de responsabilização de pessoa jurídica. O INSS, na primeira semana que eu estava lá, a gente abriu 12 processos, desconsiderou a pessoa jurídica, mandou para a AGU conseguiu o bloqueio de 2,8 bi, depois a CGU diretamente abriu outros processos, a AGU conseguiu mais um bloqueio de 3,5 e agora a gente pegou todos os casos que a gente pagou para cada associação, encaminhou para a AGU para entrar com uma ação de regresso, para cobrar o do valor devido. E a gente já conseguiu eliminar. E pasmem, Basília, pasmem, a gente conseguiu na conta de um dono de uma associação, na conta dele, 500 milhões de reais. Tinha 500 milhões de reais numa conta. Isso é um absurdo. Isso é para verificar o tamanho do esquema. Então, assim, de desconto associativo, a gente paralisou e devolveu. Esse desconto que estava paralisado, agora, recentemente, aprovada e sancionada a lei, não ocorrerá mais desconto associativo. Então, a gente pode garantir fraude de desconto associativo. Dia 23 de abril foi o último dia que teve fraude de desconto associativo. A partir de então, não. Mas as outras modalidades? A gente vem tratando. E daí a gente foi verificar um outro programa. Um programinha que nasceu do nada numa instrução normativa da presidência do INSS, chamado um programa Vale Mais, em que aposentados e pensionistas podiam adiantar um valor com entidades que poderiam ser conveniadas. E era de R$100, passou para R$450, não era limitado ao teto do consignado, não podia cobrar juros, mas tinha uma taxa que podia chegar a 10% daquele valor, era caso de superendividamento, muitos reclamando que não tinham feito autorização. O que a gente fez no primeiro dia que a gente estava lá? Suspende qualquer tipo de pagamento. A gente cancelou esse programa do Vale Mais, entendendo que não tinha previsão legal, que não tinha autorização. Era como se fosse um agiota e o que ele tinha vendido era como se você tivesse uma relação com o seu empregado, seja no comércio, seja em casa. Você dá um vale, dá um adiantamento, e você dava um adiantamento e descontava no final do mês. Só que a instituição financeira nenhuma faz de graça. E isso aconteceu. A gente cancelou esse programa. E daí a gente foi partir para um outro ponto. A gente foi partir para a questão dos consignados. Exato. A gente, quando chegou, tinha 87 instituições financeiras podendo fazer consignado. Hoje são 54. A gente credenciou mais de 33 instituições financeiras por descumprimento de norma, a gente suspendeu a instituição. Descumprimento de norma ou indício de fraude? Por indício de irregularidades. Não posso dizer totalmente fraude, porque tem de tudo. Tem de não subcontrato, tem de empréstimo para moto, tem acima de 1,6, vários tipos de irregularidades, não configuração de biometria. A gente mudou as regras do consignado e isso trouxe no começo, logo em maio, quando a gente chegou, um problema, porque para o nosso aposentado pensionista, que ele estava acostumado a fazer consignado e era aberto, e hoje só com biometria, para poder ter a segurança de que ele está fazendo consignado, a gente encontrou o INSS podendo fazer um consignado para menor de idade, 750 mil menores de idade com consignado. Você vai olhar no direito brasileiro ou na questão de crédito, nenhum menor tem linha de crédito em lugar nenhum. Você quer financiar um imóvel. É muito bom esse imóvel para ele comprar. Ele não consegue uma linha de financiamento de imóvel. Mas no INSS tinha 750 mil menores que já nasciam com uma dívida de 96 meses. Que o pai e mãe, representantes, pegavam esse dinheiro e saíam. A gente fechou. A gente está fazendo um pente fino em cada instituição com consignado. A gente fez acordos com um banco agora, que o banco teve que devolver dinheiro para o nosso aposentado. O Banco BMG devolveu 7 milhões de reais, o PicPay devolveu 1 milhão de reais na conta para o nosso aposentado. E todos mudando a forma. Uma coisa gravíssima que a gente tinha, que era a venda casada, o seguro prestamista. Seguro prestamista, para o nosso telespectador entender o que é. Você faz uma linha de crédito e alguém fala, olha, não deixa sua dívida para o seu filho, para o seu parente, se você falecer. E o nosso aposentado é pensionista para conseguir uma taxa menor, ou falando, não vou deixar para minha esposa. Contrata esse seguro prestamista. Muitas vezes chegava a 40% do valor do crédito, sabendo que, por regra,
Ele só deixa a dívida se ele deixar patrimônio. A maioria não tem patrimônio, ganha um salário mínimo. E ele era enganado pelo banco. E isso a gente vem conversando com todas as instituições financeiras. O nosso aposentado e pensionista não pode ser tratado como vítima, como uma presa. Ele tem que ser tratado como alguém que tem que ser cuidado, porque ele é hipervulnerável. Você tem que tratar dele como se fosse seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó. Você tem que falar para ele, olha, você está pegando muito crédito, essa linha de crédito é mais barato. Teve uma presidente de uma instituição financeira que veio falou o seguinte para mim, olha, eu não sou caso de caridade, eu vendo o melhor crédito para mim. E a resposta foi, então a senhora não serve para sentar nessa mesa. Porque a razão da gente estar aqui na mesa é para proteger aposentado e pensionista. E a instituição dela está suspensa e continuará suspensa até mudar procedimentos. Qual instituição? Crefisa. A Leila, no caso. A Crefisa, ela é uma instituição bancária que ganhou a grande parte do leilão. E ela tinha, por prática, ao invés de vender consignado, que é uma taxa de juros menor, empréstimo pessoal. Não tem como você, ao invés de ofertar uma taxa de juros de 1,88, ofertar um juro de 5, sem avisar o nosso aposentado que tem uma outra linha de crédito melhor para ele. Essa senhora que o senhor falou é a Leila Pereira. É uma reunião que a gente teve com a Crefisa. E essa é uma situação, e já mudaram o procedimento, eles vieram agora fazer uma proposta de acordo, falando, não, a gente vai se moldar a isso que o INSS está querendo. É proteção para o nosso aposentado e pensionista. A razão de ser do INSS está no meio de crédito consignado, de ser esse fomentador de crédito consignado, de ter possibilidade, a única exclusivamente é trazer um crédito mais barato e seguro para o nosso aposentado e pensionista. Seja por ilegalidade ou irregularidade, é um sistema, como o senhor descreve, que está pronto para tratorar o aposentado e pensionista, e muitos idosos, né, nos seus últimos, talvez, anos de vida, para tirar até a última gota. Existem tantas regras de proteção deste idoso, até mesmo na obtenção de crédito, tem um limite de idade para você não parcelar por muito tempo, para ter a garantia dessas instituições de que elas irão receber o recurso de volta. Mas da forma com que o senhor relata, mesmo pessoas idosas, carentes, com as suas complexidades de vida, elas estavam sendo vítimas também, e talvez até por isso estavam sendo vítimas, porque fica mais difícil o monitoramento dos dados. Eu queria que o senhor contasse outros aspectos dessa crise. O senhor já disse aí que parou, pelo menos os descontos ilegais não existem mais. E outras modalidades deste roubo aos aposentados pensionistas do INSS seguem sendo combatidos pelo senhor. Uma das primeiras entrevistas que o senhor concedeu à frente do INSS, eu vou dizer que foi para mim, e eu fico muito feliz porque é bom a gente estar ali em cima dos assuntos, né, da crise, ouvir as pessoas. Eu tive a oportunidade de ir à sede do INSS aqui em Brasília, ver os funcionários, sentir o clima. Era de dúvida, apreensão, porque o senhor veio como uma pessoa diferente do perfil do qual eles estavam acostumados a geri-los, né? Ainda que quem acompanhou o nosso programa desde o início, o senhor tenha no seu histórico passagem pelo próprio INSS, de onde o senhor foi procurador, corregedor, mas isso lá na década de 90, né, me parece. Para fins atuais, as pessoas que estavam à frente do INSS tinham mais relações políticas. O próprio Alessandro Stefanuto, ele é ligado ao PDT de Carlos Lupe, de Ivonei Queiroz, atual ministro da Previdência. Mas aí chega um técnico, um cara com uma lista, né, de serviços prestados investigativos no poder público, e eu lembro de ouvir funcionários daquela instituição dizendo: o xerife chegou, o xerife chegou. Conta pra gente como é que foi isso, senhor Gilberto Valer. O senhor chegou lá com esse tom de xerife, com esse ar de investigação, só faltou colocar o broche, né, essa estrela investigativa e não partidária no peito. Como foi essa recepção das pessoas? Qual foi as primeiras medidas adotadas pelo senhor? E, por fim, o senhor acha que hoje continua a trabalhar com integrantes da quadrilha do INSS? Bom, vamos lá. A chegada foi surpresa para mim e para os servidores do INSS. E coincidentemente, eu chego
num feriado prolongado. Do dia 1º de maio, dia 2 era ponto facultativo, 3 e 4. Eu sou apresentado aos servidores do INSS não por uma conversa, por um vídeo, por uma carta, por um e-mail, que eu não tinha nem acesso aos sistemas. Eu sou apresentado pela imprensa aos nossos servidores do INSS. Então, lógico, pelo meu histórico de ter sido corregedor-geral da União, por ter sido corregedor do INSS, corregedor da PGF, mas também tem uma outra parte, que eu fui por muito tempo ouvidor-geral da União, que tratava de cidadão, tratava de lei de acesso à informação, tratava, na verdade, de estruturação de um sistema de ouvidoria que até então ninguém se falava em ouvidoria. Até 2013, quando eu chego na ouvidoria, ninguém sabia o que era ouvidoria. A lei de acesso à informação era algo que a gente ia perguntar quanto que ganhava o servidor público, quanto que efetivamente tinha de OVNI, se tinha aparecido ou não, registro, que era matar curiosidade. E daí, quando eu saio em 2019, coincidentemente, no próximo debate eleitoral, a questão que mais é discutida, se a gente retrocedeu ou não sobre a lei de acesso à informação. E daí aquilo me enche os olhos de felicidade, porque retrocedeu ou não, a comparação era do período que eu era ouvidor-geral da União, responsável pela lei de acesso à informação em todo o Poder Executivo Federal, e a outra gestão se aquilo era válido ou não. Ou seja, não era só de combater, mas também de criar cidadania. E é nesse intuito, se você olhar todo o processo de ressarcimento, que foi me dado a incumbência de rapidamente soltar o processo de ressarcimento, a gente teve 3 dias, e eu não tinha equipe, eu não tinha gente, eu não conhecia, para poder pensar um processo de ressarcimento. E ele é todo voltado, se você for olhar, de como requerer a palavra da pessoa, de não ter que juntar documento, a um procedimento de ouvidoria. Ele, na verdade, é um retrato de um processo que a gente lançou ouvir as pessoas. Que é ouvir a pessoa, dar voz à pessoa sem ela ter que provar nada. A prova em contrário. Cabe à instituição juntar o documento que ele é verdadeiro. E isso muda a lógica e trouxe essa possibilidade de 6.200.000 pessoas em pouco tempo fazer o requerimento sem fila, sem desconforto, sem empurra, sem ter que pagar para ninguém, sem ter maior dificuldade. Foi um processo de ouvidoria que a gente colocou no processo de ressarcimento. Isso era a experiência que eu tinha atrás, do Simplifique, do eOuve, que virou Fala BR, entre outros. Então, nada mais é do que replicar aquilo que você já vivenciou. Esses servidores do INSS, lógico, que me conheceram pela imprensa e no começo não tinha condições de falar com eles, não tinha falar assim, qual o plano para o INSS, como que você vai fazer isso, como que você vai tratar o servidor. Você não acha isso um absurdo também, né? E eu não tinha tempo para isso, porque era de manhã, tarde à noite, tratando de ressarcimento, processo, como quer fazer, de onde tirar o dinheiro, quem quer fazer, quais instituições, dando informações que era necessário para o nosso maior público, que era aposentado e pensionistas, que tinham um descrédito com o INSS. Então, a primeira coisa era recuperar o crédito. E quando a gente recupera o crédito do INSS, não é por mim, não é pela diretoria, é pelos nossos servidores, que todos vestiram a camisa. Todos começaram a trabalhar, inclusive aos finais de semana, com mutirão para poder atender os nossos servidores. Todos, na verdade, ficaram pensando, eu tenho que recuperar esse INSS. E olha, Basília, eu vou dar um testemunho. Em outubro, acabou o dinheiro do nosso programa geral de bônus, que é como se você pagasse uma hora extra para o nosso, segurado, para o nosso servidor, para poder ter uma produtividade maior. Nenhum servidor parou, cruzou os braços. Todos, até a véspera de Natal, fazendo um mutirão sem ganhar um único centavo, vestindo a camisa e falando, eu acredito no INSS, eu vou mudar o INSS. Então, essa imagem de xerife, que eu acho que talvez no começo pode ter sido pelo currículo, ele mudou para ser uma imagem, na verdade, do INSS limpo, o INSS que, na verdade, pensa no cidadão. Pensa como o foco que o INSS é feito de pessoas para pessoas. O INSS tem que ter um único cuidado com o nosso segurado, com o nosso aposentado e pensionista. E doa a quem doer, como eu falei do crédito consignado ou de outro. A razão de ser do INSS é defender o nosso segurado. E isso a gente tem que ser, na verdade, de forma
quanto mais a gente não pode aceitar atravessador, a gente não pode aceitar que a pessoa com má intenção, a gente não pode sentar na mesa com alguém que esteja mal intencionado com o INSS. Mas existe ainda a quadrilha? O senhor acha que ainda existem pessoas da quadrilha do INSS dentro da instituição? Dessa quadrilha, eu acho que do desconto associativo, creio que não. De outras quadrilhas, então? O INSS, e eu vou falar pela minha experiência como corregedor do INSS, que foi em 2001, primeiro corregedor do INSS, sempre foi a corregedoria que mais puniu servidores. Há irregularidades dentro do INSS por causa da quantidade, pelo volume, e a gente não abre mão de que cometeu irregularidade, tem que sair. O INSS, ele muda, ele vem, na verdade, se reidentificando, aperfeiçoando e não abrindo mão de que quem cometeu irregularidade tem que ser sancionado. Então, a gente tem servidor que concede benefício regular? Tenho certeza que tem. A gente tem servidor que comete alguma fraude? Tem. Mas o que a gente não pode ter é admitir que aquilo seja aceito. Aquilo não pode ser aceito. A gente demitiu inúmeras pessoas, a gente demitiu pessoas com cargo em comissão alto, agora, recentemente, através de processo disciplinar. E a gente tem que fazer isso. Essa última quadrilha que seria do consignado, todos já foram demitidos ou o senhor acha que ainda tem gente operando lá dentro? Do desconto associativo e não do consignado. Isso. Na verdade, assim... Não, o desconto associativo foi o primeiro, certo? Depois entrou o consignado irregular, não é isso? O consignado irregular, eu não posso falar uma quadrilha, porque eu não tenho, na verdade, a participação de alguém do INSS que tenha dado a guarida para isso. Tá. E os processos estão em curso, estão sendo apurados e não tem uma ação da Polícia Federal ou que tenha autorização judicial. O que a gente tem feito? A gente tem verificado irregularidades, encaminhado para os órgãos competentes. Uma outra coisa que a gente mudou o procedimento. Órgão de controle, ele é meu parceiro. Ele é, na verdade, algo que vai contribuir para a melhoria da gestão. E é assim que tem que ser visto. Questão de consignado. Se a gente no INSS parasse só para ver consignado, a gente teria alguns problemas, algumas dificuldades. O que a gente fez logo na primeira semana? Chamou a CGU e falou, nos auxilie a fazer uma auditoria sobre consignado. Esse trabalho conjunto não acontecia? Não acontecia. Se você olhar os depoimentos, as falas, sempre um questionamento dos órgãos de controle, as falas dos órgãos de controle eram combatidas, não eram aceitas. O afastamento do ex-presidente do INSS foi por não atender recomendações de órgãos de controle. Hoje em dia, as recomendações dos órgãos de controle são discutidas na mesa, são discutidas para a gente poder implementar de maneira ágil, de maneira rápida. TCU, Polícia Federal, CGU, são sempre bem-vindos. E qual a periodicidade, quando você fala, estas discussões são feitas à mesa, INSS e os órgãos de controle, sempre que tem uma nova operação da Polícia Federal, a operação sem desconto, a cada fim de mês, qual a periodicidade que vocês conversam hoje? Eu poderia dizer que com a Controladoria Geral da União eu converso toda semana. Para melhorias. A gente tem inúmeros. É a questão de desconto associativo, de consignado, de banco pagador, de contratos. A gente conversava sobre seguro defeso, sobre concessão de benefício, sobre vários procedimentos para a gente melhorar o INSS. Mais gente pensando, mais gente discutindo, mais visões externas faz com que a gente evolua. Se todo mundo estiver batendo palma para o que a gente está fazendo, a gente fica estagnado. Sim. O que eu gosto e sempre gostei na minha vida são pessoas que são críticas, que nos auxiliam a crescer. Quando um órgão de controle fala que você está fazendo algo errado, você não pode virar a cara e bater. Você tem que falar, cara, será que eu não estou fazendo mesmo? Para alguém ver, achar que eu estou fazendo algo errado, no mínimo, eu não estou sabendo externar adequadamente que eu estou fazendo certo. Presidente, aproveitando esse gancho do senhor das críticas, não é? A gente está aí com a CPMI do INSS em curso, ela deve continuar até o fim de março, se não houver algum tipo de prorrogação. E a gente sabe que no começo houve toda uma tentativa ali do próprio governo de evitar que essa CPMI fosse instaurada. Acabou que ela foi, a gente viu já vários capítulos dessa comissão acontecendo com várias pessoas ouvidas. Quero perguntar duas coisas em uma para o senhor. Primeiro, se o senhor avalia
que o saldo até aqui dos trabalhos feitos pelos deputados e senadores é positivo, se foi um trabalho até aqui agregador, no sentido de até ensejar mais investigações e de não tirar esse assunto da luz, para que não se esqueça e para que se continue prendendo e culpando quem tiver de ser preso e culpado. E outra coisa, em muitas dessas sessões da CPMI, a gente ouve críticas de deputados, senadores, em especial dos integrantes ali do comando da CPMI, com relação a uma possível blindagem de algumas das pessoas que são ouvidas, não é? O senhor dizia justamente sobre isso, de não deixar ninguém protegido, mas muitos já chegam lá com habeas corpus e têm o direito de não responderem a nenhuma pergunta, o que acaba esvaziando de alguma forma as discussões, e muitos, especialmente a oposição, acabam culpando o Supremo por essa blindagem. O senhor acha que tem alguma correlação nesse sentido? E a primeira é se o senhor acha que o trabalho até aqui tem agregado de alguma forma. Vamos lá. Primeiro, sobre se agrega. Eu acho que toda e qualquer investigação e todo qualquer tipo de informação que a gente faz para a sociedade é importante sobre essa situação. A gente precisa passar a limpo. Quanto mais gente investigar, quanto mais situações colocarem, quanto mais pessoas olharem o que está acontecendo, e quer queira ou quer não queira, a CPMI, feita por parlamentares, feita pelo Congresso, algo legítimo e que possa expor, é importante para explicar o que aconteceu e como está sendo tratado isso. É fundamental a gente mostrar para a gente não repetir esses erros. Eu acho que, por exemplo, a questão da CPMI auxiliou agora no Congresso a discutir se deixaria ou não o desconto associativo. E teve uma lei agora que acabou derrubando o desconto associativo. Algo que amadureceu muito, talvez, pela realização da CPMI. Então, eu particularmente entendo que toda e qualquer apuração de órgãos competentes, de órgãos que queiram, na verdade, transmitir e que queiram transmitir principalmente a verdade, para que a gente não tenha, por exemplo, casos como um parlamentar que falou que 90 bi foram desfalcados de desconto associativo. Todo mundo achava que ia ficar milionário com desconto associativo. Aposentados e pensionistas, muitos começaram a pedir empréstimo achando que ia ficar rico. Ou seja, fizeram da desinformação, e esse é o risco, trazendo prejuízo para o nosso aposentado e pensionista. Então, a gente teve até uma dificuldade no começo para não divulgar quem era vítima do desconto associativo, porque eles poderiam, na verdade, ser vítimas de outro tipo de fraude. Então, assim, a desinformação é ruim. Então, Polícia Federal, Ministério Público, CPMI, eu acho todos legítimos para poder trazer, desde que não seja desinformação. Está dentro da regra do jogo. Sobre a blindagem? Quanto à blindagem, efetivamente, eu não sei exatamente qual é a razão, mas pela minha experiência jurídica, entendo que quem é investigado, de alguma forma, ele não pode ser obrigado a falar a verdade, porque é um direito constitucional. Creio, não vi as decisões, não vi os pedidos, mas creio que o Supremo, para garantir esse direito constitucional, assegura o direito ao silêncio. Não sei exatamente quais elementos de prova tem, o processo de investigação é um processo sigiloso, então, efetivamente, muitas vezes a gente pode ficar revoltado, mas fulano não está preso e como é que ele vai ficar em silêncio? Eu não sei se tem alguma citação dele dentro do inquérito policial, dentro da ação penal, dentro de um pedido de busca, dentro de algum documento que foi apreendido. Precisaria me debruçar melhor, mas, sinceramente, eu acredito em todas as entidades que estão ali. Acredito na CGU, muito, porque fiz parte dela. Conheço a índole da CGU. Acredito muito na Polícia Federal, pelos bons serviços prestados, o Ministério Público Federal, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, assim como o Congresso. Cada um tem que fazer o seu papel, cada um tem que fazer o seu ponto e contraponto, e acho que é importante para a gente poder melhorar os procedimentos. O senhor acha que agora, em 2026, a CPMI do INSS vai aprovar a convocação ou convite do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lulinha? Eu terminei o último bloco com um assunto que causa muitos rumores no ambiente político, ainda mais em ano eleitoral. Uma testemunha, de acordo com a CPMI do INSS, contou que o careca do INSS, que é o Antônio Carlos, lobista, conhecido pela sua atuação, operação dentro do Instituto,
teria pago mesada ao filho de Luiz Inácio Lula da Silva, o filho do presidente Lulinha, que é o Fábio Luiz Lula da Silva. E depois disso, a Polícia Federal foi além nas investigações. Em uma outra ponta, descobriu que uma amiga de Lulinha receberia dinheiro para o filho do rapaz. Então, fazendo um cálculo aí, fazendo a soma dessas pontas, né, políticas, muitas pessoas acreditam que há fôlego suficiente para a CPMI do INSS, agora sim, chamar ou convocar o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele preste esclarecimentos. Qual a sua avaliação? Presidente do INSS, será que o filho do presidente da República pode ter sido um dos beneficiários deste esquema? Bom, Basília, sendo bem sincero, eu não conheço o que tem dentro da ação policial ou do inquérito policial para saber da relação de A, B ou C dentro do esquema. A gente fica sabendo pelo relato de imprensa. E como o próprio presidente da República já falou, a apuração tem que ir até o fim, doa a quem doer. Se tiver, tenho certeza que ninguém vai passar pano sobre essa situação, toda a apuração vai até o fim e os responsáveis deverão ser responsabilizados. Vitória? Presidente, acabou que a Polícia Federal mostrou uma relação política entre essas fraudes, citando como alvos, por exemplo, o senador Everton Rocha, do PDT. Além disso, o ex-presidente do INSS era um indicado do PDT, o Ministério da Previdência é do PDT. Como que o senhor avalia que, de fato, as fraudes têm alguma relação política e se intensificou com a gestão de determinado partido? Bom, de novo também, não conheço o que está dentro do processo, só pelo que é relatado na imprensa e pelos alvos de busca e apreensão, prisão, entre outros. O que a gente verifica na questão política? Parlamentares foram objetos de busca e apreensão, mas não só de um partido. A gente teve também um outro deputado de um outro partido, se não me falha, de um outro partido em Minas Gerais, outro no Maranhão. Então, na verdade, aparentemente, a apuração ou a investigação é feita contra quem deu causa àquilo, independentemente de partido, independentemente de ser de direita, de esquerda, governo ou não. Independência na apuração, que é fundamental para isso. Na última operação, o senador citado ele foi alvo de busca e apreensão, mas na fase anterior, um deputado de outro partido, ou dois deputados, um de Minas e um do Maranhão, que não eram desse partido, também foram alvos de busca e apreensão. O que foi encontrado, como foi achado, qual o tipo de responsabilização? Só a polícia, CGU, Ministério Público e Supremo vão poder falar. E os descontos associativos, o esquema de fato, começou quando? O esquema que a gente verificou, o que já foi apurado, o que já foi consolidado, e até mesmo por verificar as pessoas que estão presas com mandado de busca, entre outros, inicia em 2019, possibilitando a entrada de instituições fraudulentas, instituições fantasmas para esse esquema, e ele perdura até 23 de abril de agora. Antes da pergunta da Ariane, uma dúvida que surgiu aqui, acho que no tom até de curiosidade para o nosso espectador. O senhor está falando muito de política, né? E o INSS, ainda que movido pela pauta negativa, nunca esteve tão exposto para o público, até os não segurados, por causa da farsa na instituição. Mas tem muita gente falando de INSS nas redes sociais, procurando o telefone, enfim. O senhor tem aspirações políticas? O senhor que é de cargo técnico, tem vontade de sair nas urnas? Nenhuma, Basília. Eu, na verdade, não sou e nunca fui filiado a partido político algum. Não acho que é essa a minha missão. Minha missão como técnico é gerir a coisa pública dentro do executivo com cargo técnico. Eu tenho verdadeira assim, atração por desafios, movimentado por desafios, mas não tenho nenhuma ambição política para ser um desafio político. Não sei se seria um bom parlamentar, um bom governante. Eu gosto daquilo que eu faço como gestor na administração pública. Muito bem. Presidente, queria ouvi-lo sobre algo que vocês anunciaram recentemente, mudando um pouco de assunto, saindo especificamente da questão das fraudes no INSS, porque o Instituto anunciou a criação de uma coordenação de cobrança de cartórios
A gente sabe que fechar as contas é sempre algo que faz a cabeça de alguma forma esquentar. No caso da Previdência Social e do INSS não é diferente. E é algo que vocês entenderam que esses cartórios não estavam repassando informações com relação a pessoas mortas no país e eles deviam ser multados a um acumulado de multas aí represadas num montante de 8 bilhões de reais, salvo engano, que nunca foram cobradas. Queria entender o porquê dessa cobrança nunca ter acontecido e como que essa coordenação agora pode atuar para que esse valor possa ser juntado aí aos cofres do Instituto. Bom, Ariane, importante essa pergunta, esse questionamento. O que a gente vem fazendo dentro do INSS? Na verdade, tratando cada caixinha dentro do INSS. O INSS é gigante. O INSS tem a questão de desconto associativo, consignado, banco pagador, concessão de benefício, benefício assistencial, manutenção de benefício, imóveis, contratos, entre outros. E chegou uma situação muito cara para a gente. O INSS acaba pagando por mês benefícios muitas vezes indevidos para pessoas que já faleceram. E por que isso? Hoje, o INSS tem um contrato, via contrato, que todo e qualquer cartório de registro de pessoa civil, ele tem que encaminhar para o INSS a informação de um óbito. Você faz a certidão de óbito daquela pessoa e ela tem que ser transmitida para o INSS. Se aquela pessoa tem um benefício ativo, você cessa o benefício para não pagar para os mortos, aqueles verdadeiros mortos-vivos. O que a gente verificou? Que muitos cartórios não encaminham. Qual a razão de não encaminhar? Se é falha técnica, a gente não sabe. Mas, por força contratual, uma multa que o INSS nunca cobrou. A partir do momento que você não tem sanção, aquele procedimento se torna corriqueiro. E é o bolso de todos nós que paga por essa falha cartorária, pagando por benefícios indevidos, pagando por benefícios que o Estado tem a informação e não repassou para o INSS, que deveria ter sido feito. Verificado nos últimos anos, o total de multa verificou-se que 8 bilhões de reais 8 bilhões deveriam ser cobrados dos cartórios de multa, fora os benefícios que foram pagos indevidamente, que nunca foi cobrado do cartório de quem deu causa a isso. A gente falou, basta, o INSS não é lugar para ter fraude. Doa a quem doer. São cartórios, os cartórios têm que ser responsabilizados. Criamos, sim, essa coordenação de cobrança e vamos fazer um procedimento inédito de cobrança desses cartórios pela multa do prejuízo que ela está dando para todos nós, para toda a sociedade brasileira, porque somos nós que pagamos aquele benefício da pessoa que está morta e não poderia receber. A gente acabou tendo que criar alguns mecanismos por não interação. A gente, por exemplo, se um benefício previdenciário fica 45 dias na conta e não é descontado, há um bloqueio. A gente tem a informação de ter que fazer prova de vida anualmente, trazendo alguns transtornos. Mas o melhor caminho é toda pessoa que falece no Brasil precisa de uma certidão de óbito. É um documento público que tem que ser repassado para o INSS. E importante, o sistema para poder fazer a transmissão cartório foi pago única e exclusivamente pelo INSS, para a gente obter essa informação. E alguns cartórios não fazem. Isso acontece em todo o país? Todo o país. E em quanto tempo você acha que o dinheiro vem? A gente vai começar a fazer a cobrança. A ideia e o ideal é que a gente faça uma cobrança administrativa, que o cartório reconheça a sua falha e traga melhorias, e traga também a restituição. Este ano ainda? A cobrança administrativa começa agora, começa em fevereiro, a gente fazer essa cobrança administrativa, impor a multa, e daí a gente começa um processo administrativo de cobrança e espero que a gente tenha, na verdade, um ambiente conciliador para poder resolver aquela situação. Bom, perguntar aqui para o pessoal de casa o que vem à sua cabeça quando o assunto é INSS. Nos últimos tempos tem sido essa pauta mais investigativa por conta da operação da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, ainda que a sua pauta, Gilberto Valler, não seja do INSS corrupto, e sim do INSS que está se aperfeiçoando, buscando, fazendo demissões necessárias. Existem outras pautas negativas muito ligadas à vida do INSS, que é
tamanho da fila dos aposentados e pensionistas, a fila do INSS. Veja, seu cargo não é fácil não, porque hoje é a fraude do INSS, mas no passado falar da fila do INSS era a principal pauta, e a gente está aqui no sala de imprensa, era a principal pauta vinculada ao Instituto. Em que proporção está esta fila atualmente? Porque vocês estão tão focados na pauta investigativa que a gente pergunta, é claro, como é que ficam os outros assuntos do INSS, dos segurados, pensionistas no país? Basílio, na verdade, o INSS é um mundo. Como eu falei, é o maior orçamento de 1 trilhão e 200, é a maior imobiliária do Brasil, com mais de 5 mil imóveis por todo o Brasil. Ele, na verdade, são os maiores contratos do Brasil, como a Central 135, e a gente é a maior fonte de empréstimo no Brasil, que é o consignado de aposentado e pensionista, é a maior folha de pagamento a ser feita, por isso o Banco Pagador, ele é gigante. E como gigante, tem desafios gigantes. Isso que traz a beleza de ser do INSS. E nesse assunto até, a gente precisa mudar um pouquinho a palavra, do e no. A fraude do INSS não é a fraude no INSS. O careca do INSS, o careca nunca foi do INSS. Então, assim, a farra do INSS não é do INSS, é no INSS. O INSS é vítima. Lógico que teve servidores ali dentro que cometeram, mas o INSS é vítima. O INSS não é representado por essas pessoas. Ele não tem como cartão de visita essas pessoas. Vou explicar. Nós somos 18 mil servidores que estamos ali para poder trazer benefício previdenciário. A fila é do INSS. Diria que parcialmente. E aí que vem essa grande questão. O INSS, quando chega o dia 30 de abril, a gente está com uma fila de 2.734.000. E dados esses que, não sei por quê, pararam de ser publicados no ano anterior. Por quê? Não sei o porquê. A transparência que era publicada mensalmente, que mostrava esse crescente de fila, tinha parado. A gente falou, não, transparência a gente não tem como não entregar. Não, mas quem faz o dado e divulga o dado... É o INSS... E o próprio INSS parou de divulgar esse dado? Parou de divulgar no seu portal. Não, então a gente vai ter que reclamar com o presidente do INSS. O anterior. E a gente resolve a divulgar fila mês a mês. E a gente divulgou que era 2.700.000, ela cai para 2.400.000 e ela volta agora a 2.800. Um patamar histórico, negativamente histórico, mas a gente tem uma explicação do porquê desses 2.800. Não é porque ninguém está trabalhando. A gente nunca concedeu tanto benefício. A gente está com um tempo médio de concessão que é recorde. É o melhor da história, que são 35 dias de média de tempo de contribuição. Mas a fila cresceu mesmo. A gente, quando chega e verifica, em janeiro tinha 1 milhão de pedidos, até abril 1.050.000, 1.100.000. A partir de junho, julho, quando o nome INSS começa a circular na mídia, as pessoas começam a procurar o meu INSS, a questão de ferramenta, de inteligência, de redes sociais começa a aparecer nele toda hora. Olha, se você tem tal doença, você tem benefício previdenciário, consulta... Sim. E isso acaba induzindo... Despertou interesse. Deixa eu pedir minha aposentadoria antes que o INSS acabe. Deixa eu ver se eu não consigo um benefício, eu não sabia que tinha direito, eu não sabia isso. Deixa eu ver o benefício do meu pai, fala, nossa, ele tem direito, olha, por que é isso? Peço uma revisão. E a partir de julho, a gente começa o recorde de pedidos com 1.300.000 pedidos mês, crescendo 30% daquilo que era pedido até então. Ou seja, 30% de aumento de demanda. A gente aumenta a nossa produtividade em mais de 10%. Só que aumentou a demanda. E o que acontece? A gente teve um problema nesse período, ou 2 problemas. A gente teve uma mudança feita por uma interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre a renda do benefício de prestação continuada. E para isso a gente teve que pedir uma alteração no sistema para o benefício de prestação continuada, o benefício assistencial, o BPC. 600.000 casos ficaram parados de julho
até dezembro. Só entrava requerimento e não podia sair porque o sistema não estava pronto. O nosso servidor analisava, o médico perito analisava, o assistente social analisava, mas ele não tinha saída. Ele só acumulava. Agora, o meu compromisso em janeiro é que a gente, nesses casos dos 600 mil, no mínimo 200 mil, a gente já resolva, trazendo esse número de 2.800 para aquilo que era menor do que abril. Ou seja, esse 2.800 ele é fictício na questão do BPC, porque a gente não teve como dar vazão ao benefício de prestação continuada. É possível zerar a fila, presidente? Já comento. Os outros 60% da nossa fila de 2.800 são benefícios, na verdade, por doença incapacitante temporária. É aquilo que o nosso empregado, aquilo que a pessoa tem um emprego e acabou de ficar cometido por uma doença. 60% estão esperando uma perícia médica, que não é do INSS, é do Ministério da Previdência, que é responsável pela perícia médica dos nossos segurados. E daí o que acontece? Não é porque não é do INSS que nós não temos responsabilidade. Temos que tratar, fazer um plano de ação, melhorar a qualidade para que os médicos atendam, atuar nisso. E o Ministério da Previdência, no final do ano, em outubro e novembro, deu posse para 500 novos médicos peritos para poder dar vazão. E, ao mesmo tempo, o INSS abriu suas agências quase todo final de semana para fazer mutirão, quase toda semana fazendo contraturno, para a gente dar vazão a essa análise. Então, a fila do INSS não é só do INSS, mas é um problema que a gente tem que fazer. E a gente vem trabalhando. A gente vai conseguir zerar a fila? Depende do que você entende como fila. Zerar número de 2.800 para zero? Provavelmente não. Porque a gente tem uma entrada de 1.300.000. O nosso plano nunca é zerar entrada, porque todo dia tem entrada de benefício, a gente nunca consegue zerar. É a gente trabalhar com um tempo legal para aquilo que está entrando de 1.300.000 novos benefícios, que eles sejam concedidos dentro de 45 dias. Essa é a meta que a gente tem. E para isso a gente está fazendo uma mudança, a gente criou um comitê de fila, a gente soltou, e agora é praxe, de que a fila para trabalhar no mutirão, para trabalhar no PGB, que é aquele do bônus da tarefa essa, ele não vai ser mais feito por estado, mas é uma fila nacional, que a pessoa do Sul vai poder puxar o processo do Nordeste, a pessoa de São Paulo vai poder trabalhar no processo do Acre. Então, onde tiver mais vazio, você consegue absorver Exato, de outro lugar. porque a gente tem tempos muito diferentes. A gente não tem fila, por exemplo, na região Sul. A gente não tem fila em São Paulo. Mas a gente tem uma fila de 188 dias na região Nordeste, onde o benefício de prestação continuada e o benefício de incapacidade é mais buscado e procurado, e onde a gente tem menos estrutura. Então, agora, entre outras situações, uma situação nova, Basília, e novidade, é que os nossos servidores atendem no horário normal os seus segurados daquela localidade e fazem hora extra, recebem bônus, recebem hora vão fazer grupo de trabalho para atividades que é uma fila nacional. A gente vai tratar de forma diferente, tratar conforme o tempo, para diminuir o tempo de todo o Brasil. Eu não posso falar que o INSS do Paraná é ótimo e o INSS da Bahia é horrível. É o INSS. O INSS ele tem que ser ótimo no Brasil todo. Olha, e diante dessa hiperexposição do INSS por pautas negativas, mas também positivas, como as trazidas pelo senhor aqui, é que Gilberto Valler, presidente do INSS, foi o convidado desta edição do nosso Sala de Imprensa. Bom, este programa contou com perguntas, claro, também dos jornalistas do SBT News. Aqui do meu lado, Ariane Bittencourt, setorista de política, repórter de política aqui em Brasília, e Vitória Abel, analista de política do SBT News. Eu quero agradecer a vocês pela presença, pela audiência do nosso programa. Presidente do INSS, Gilberto Valler, muito obrigado. Espero que o senhor possa voltar aqui com ótimas notícias, porque o INSS seguirá na nossa pauta, na pauta do Sala de Imprensa. Eu sou a Basília Rodrigues, convido vocês a continuarem na nossa programação. E, claro, tem muito mais Sala de Imprensa todo domingo aqui na telinha do SBT News.